Imagina acordar e descobrir que uma mãe, ela simplesmente desapareceu, no meio da noite, sem deixar absolutamente nenhum rastro. Agora imagina o marido dela dizendo que naquela mesma noite ele saiu com os filhos para acampar em pleno inverno e na madrugada. Parece estranho? Pois piora. Os vizinhos acharam aquilo esquisito e a polícia também. Só que o que realmente chamou a atenção foi o comportamento dele logo depois disso. Frio, calculado e cheio de coisas que simplesmente não faziam sentido. Enquanto todos procuravam pela Susan, ele parecia mais preocupado em esconder alguma coisa. E então, anos depois, quando esse caso ele parecia estar esfriando, uma decisão chocante muda tudo e transforma esse mistério em algo assim muito perturbador. E a pergunta é: o que realmente aconteceu com Susan Powell? E por que esse caso ele terminou de uma forma que ninguém estava preparado para ver? Já pegou? Então, bora pegar seu café. Antes, não esquece de se inscrever. Agora sim, venha ver esse caso. Era um domingo como qualquer outro para Susan Cox Powell, uma jovem mãe de 28 anos. Ela havia passado o dia com o seu marido, Josh Powell, e também com seus dois filhos, Brandon e Charlie. A família havia ido à igreja naquela manhã e parecia estar muito feliz. Susan chegou até a conversar com algumas amigas naquela manhã. Mais tarde, a Susan ligou para uma de suas amigas e na conversa ela dizia que estava em casa descansando. E esse foi o último contato de Susan Powell com qualquer outra pessoa. Na manhã seguinte, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2009, seus colegas de trabalho acabaram notando a ausência da colega. Susan nunca faltava ao trabalho sem avisar. A amiga, para quem Susan havia ligado na noite anterior, começou a se preocupar. Ela tentou ligar para Susan várias vezes, mas ninguém atendeu. Foi então que a sua família decidiu chamar a polícia. Os policiais chegaram à casa de Susan por volta do meio-dia e acabaram encontrando um cenário um tanto quanto estranho. A casa estava trancada, o carro de Susan estava na garagem e o celular de Susan estava dentro do carro. Mas o mais suspeito foi o que encontraram dentro da casa. A polícia conseguiu entrar e lá dentro eles descobriram que tudo parecia um tanto quanto normal, exceto por alguns detalhes inquietantes. Uma pequena mancha de sangue foi encontrada no sofá. O sofá também estava parcialmente molhado. O ventilador estava ligado, secando uma parte do carpete. E o mais preocupante de tudo, Josh e os filhos também haviam desaparecido. Onde estava Susan? Onde estava Josh? O que havia acontecido naquela casa? Horas depois, por volta das 17 horas, Josh finalmente voltou para casa com os filhos. A polícia foi imediatamente interrogá-lo, mas o Josh parecia estar tranquilo. Na verdade, estranhamente calmo e tranquilo. Quando perguntado sobre Susan, ele simplesmente disse: "Eu não sei onde ela está. Eu simplesmente saí com as crianças para acampar." Os detetives então se entreolharam. Acampar? No meio da noite? No inverno rigoroso de Utah? A história não fazia muito sentido. A temperatura naquela noite estava 5 graus abaixo de zero. E ninguém, em sã consciência, levaria duas crianças pequenas para o deserto para acampar naquele frio que fazia naquela noite. Mas o Josh manteve a sua versão. Os investigadores, então, eles perceberam outros comportamentos muito estranhos. O Josh parecia desinteressado no desaparecimento de Susan. Ele não demonstrava nenhuma preocupação. E também não perguntava nada sobre a investigação. Ele apenas dizia frases assim, vagas e repetitivas, sem nenhum tipo de emoção. Enquanto isso, a polícia começou a investigar sobre alguns detalhes do casamento dos Powell. O que parecia um casamento feliz, na verdade, era um pesadelo para Susan. Ela havia conhecido Josh no ano de 2000, quando eles ainda eram jovens. No início, ele parecia ser um homem atencioso, amoroso, mas com o tempo ele começou a demonstrar que ele era um homem assim controlador e também manipulador. O Josh, ele não deixava a Susan tomar nenhum tipo de decisão. Ele controlava cada centavo da casa e acabou afundando a família em dívidas. Além disso, ele começou a desenvolver
hábitos assim estranhos e também perturbadores. Ele insistia que a Susan deveria trabalhar para sustentar a família, enquanto ele ficava em casa durante longos períodos sem fazer nada. Ele também guardava quantidades absurdas de dinheiro e comida no porão, dizendo que ele estava se preparando para algo que vinha, que ele acreditava ser um colapso mundial. E também tentava afastar a Susan dos seus amigos, da sua família a cada dia mais. Mas o pior ainda estava por vir. O Josh, ele não era o único homem perturbador daquela família. Steven Powell, o seu pai, ele era ainda mais assustador. Steven, o sogro de Susan, ele era completamente apaixonado por Susan. Ele gravava vídeos secretos dela dentro de casa. Guardava também roupas íntimas da Susan. Ele também escrevia diários descrevendo fantasias que ele tinha com a Susan. A Susan então acabou descobrindo essa obsessão e ela acabou ficando assim horrorizada. Ela chegou a contar para os amigos que ela não se sentia segura próxima do pai do Josh. Em um de seus diários pessoais, que a Susan havia escrito, ela acabou escrevendo o seguinte: se algo acontecer comigo, investiguem Josh e a mãe dele, pois sei que eles estão tramando algo contra mim. E agora Susan estava desaparecida. A polícia já sabia que o Josh ele estava mentindo, mas então uma descoberta crucial veio à tona. O filho mais velho do casal, o Charlie, de 4 anos, ele acabou fazendo um comentário assustador para a professora. Ele disse o seguinte: mamãe foi com a gente acampar, mas ela não voltou. Essa frase mudaria tudo, e agora, para a polícia, tudo ficava mais claro. Josh provavelmente havia matado a Susan, limpado a cena do crime e levado o corpo dela para um local bem deserto e bem distante. Mas, sem provas físicas, ele não poderia ser preso. A polícia nunca encontrou o corpo da Susan. Então, esse caso ele parecia estar num beco sem saída. Mas, 3 anos depois, viria a acontecer o pior desfecho de todos. Em 2012, o Josh ele acabou perdendo a guarda das crianças para os avós maternos de Susan. A justiça acabou determinando que o Josh ele poderia sim ver as crianças, mas sob a supervisão de alguém. Mas no dia 5 de fevereiro de 2012, quando a assistente social levou Charlie e Brandon para uma visita com o Josh, um horror inimaginável aconteceu. Assim que as crianças entraram, o Josh ele fechou e trancou a porta na cara da assistente social. Ela acabou sentindo um cheiro muito forte de gasolina e ligou para a polícia. E acabou dizendo para a polícia que o Josh havia trancado a porta e que ela sentiu um cheiro muito forte de gasolina. Segundos depois, uma explosão brutal destruiu toda a casa. Lá dentro estavam Josh, Charlie e Brandon. Nenhum deles sobreviveu. A autópsia acabou revelando que antes da explosão, as crianças haviam sido golpeadas com um machado na cabeça. O Josh, ele acabou matando as crianças, isso antes de colocar fogo na casa, de explodir a casa. Até hoje, o corpo de Susan nunca foi encontrado, mas a verdade parece muito clara. Naquela noite do dia 6 de dezembro de 2009, o Josh matou a Susan, limpou as evidências e se livrou do corpo. E quando percebeu que perderia tudo, resolveu levar a vida de seus filhos junto com a dele. O caso de Susan Powell continua sendo um dos casos mais chocantes da história dos Estados Unidos. Mas a sua família nunca desistiu de buscar por justiça e por respostas. E você, o que acha que realmente aconteceu com a Susan? Você acha que um dia alguém irá encontrar o corpo dela? Comenta aqui.